É, Mas a live foi linda, Caio. Muito lindo, muito foi. fofo. O Bruno, sim, sim. Aliás, essas lives são emocionantes, né? É muito Eu bom. gosto muito de fazê-las, meu amigo. Perdão, perdão. Você falando de perdão. Muito bom. E porque não é brincadeira, não, né? Você passar por essas experiências, É, só quem já viveu coisa semelhante é que sabe o peso é. e o trauma, a dor, A perseguição que a as, pessoa sofre. é, como a alma fica toda lanhada, ferida, Sim. com feridas expostas mesmo, né? Sangrantes. Não é brincadeira, não é fácil. Ô Caio, essa coisa que você fala muito dela, que eu já ouvi várias vezes você falar, é a questão da decisão do perdão. O É. perdão como decisão de vida, não é isso? Hum, Aí o que acontece é que às vezes a gente fica procurando motivações para decidir. Como é que a é. gente trabalha a nossa decisão da nossa vida, Caio? E até que ponto a gente tem que ter motivação para decidir? Até que ponto a gente precisa de uma motivação? Ou que a gente decide sem a motivação? Uhum. Como é que funciona essa coisa? Você Fé, entendeu? fé, perdão é uma decisão de fé. Fé. É, assim como o amor também. Uhum. É uma decisão de fé. A fé, por seu turno, é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Ou seja, tem que ser pela fé, porque não tem nada lá para ser visto. Não tem nenhum bem lá para ser identificado. Não tem nenhuma bondade para ser acolhida, para ser recebida com reciprocidade. É tudo contra você. Fizeram contra você, às vezes quem fez contra você já se arrependeu, mudou de atitude. Então, se você tem uma consciência minimamente evoluída na fé, você vai entender que será um privilégio perdoar aquela pessoa, ficar livre do mal que ela te fez e dos ferimentos interiores que ela te causou, embora não necessariamente porque você a tenha perdoado, você tenha que se tornar amigo dela, próximo de novo, nem caminhar juntos. Não. A gente perdoa, na maioria das vezes, para deixar em paz e ficar em paz, e abençoar a pessoa na jornada dela sem peso. Existem aqueles casos, no entanto, em que o perdão tem a ver com relacionamentos íntimos da gente, e aonde a gente perdoa e continua o relacionamento, porque existem muitas afinidades, muitos vínculos, muitos outros prazeres que tinham sido maculados pelo ato ruim que provocou a amargura na gente, ou a tristeza, ou a decepção, mas agora, com a decisão do perdão, não justifica o indivíduo do ponto de vista espiritual, passa sangue no pecado do próximo, lava, limpa. E, em muitos casos, dá para continuar sendo amigos, ou cônjuges, ou próximos, especialmente quando um dia houve algum tipo de confiança, de afinidade, de proximidade, de identificação. Mas existem aqueles casos em que não houve nada que nos una. A gente só não se odiava, a gente só não brigava, a gente só não se fazia mal, a gente só trabalhava juntos, a gente estava juntos, a gente era só filho. E tem aquele amor de DNA, aquele amor biológico, aquele amor natural. Mas nunca chegou a ter uma intimidade fraterna com o pai, com a mãe.
com a família, com os irmãos. Nem sempre é assim. Aí, quando algo muito ruim acontece, a gente tem que sair correndo, como Jesus mandou, e perdoar até 70 vezes 7, para a gente ficar livre desse câncer, dessa coisa que mata a gente, que estrangula, que sufoca, que envenena. Não perdoar ao outro não é um direito meu, é uma estupidez minha. Porque, como esses provérbios de internet dizem, é como você beber um copo de veneno e ficar esperando que o outro caia duro, não é? Quem está se envenenando é você, sempre. Então, você aprende, depois de um tempo, que perdão passa a ser um privilégio. Para mim, a vida inteira perdoar foi um privilégio. Foi uma oportunidade de graça. Foi uma chance de eu melhorar. Foi uma vocação divina para eu desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Então, perdão não é um sacrifício. É uma oportunidade que eu posso e devo me apropriar dela pela fé, sem que busque nenhuma corroboração sentimental ou validação emocional, porque às vezes a validação emocional ou sentimental vem, às vezes, mas é raro. Na maioria das vezes você tem que perdoar só por causa de quem você é. Eu não perdoo as pessoas por causa de quem elas são, eu perdoo as pessoas por causa de quem eu sou. Tem nada a ver com o outro. Tem nada a ver com mérito. Ah, ele merece. Ele não precisa merecer nada. Eu é que entendi pela graça que eu sou perdoado de todos os meus pecados e por isso eu tenho o privilégio de estender a mesma graça que me cobre a qualquer outro ser humano. E não tem nada a ver com mérito, porque assim como eu recebi um perdão sem mérito, porque é graça, é favor imerecido que me perdoa, é a mesma graça, o mesmo favor imerecido que me leva a perdoar ao outro, é meu privilégio divino, é meu privilégio de Cristo, é meu privilégio de ser filho de Deus, de fato, é perdoar como o Pai me perdoa. Então, eu sou filho de Deus quando eu aprendo a perdoar como o Pai me perdoa. Ou seja, de graça. De graça. Quando vem a bênção de um arrependimento, é uma maravilha, não é? Mas o grande choque que a Escritura nos passa é nos ensinar que é a própria misericórdia de Deus que provoca arrependimento em mim. Ou seja, não é porque eu me arrependi que Deus me perdoou, é porque Deus me perdoou que alguns de nós se arrependem. Nem todos. Mas é o perdão, como Paulo diz lá, escrevendo a Timóteo, é o perdão de Deus que nos conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, ele diz escrevendo aos Romanos. Ou seja, se é para haver uma chance para aquele que me ofendeu, a melhor chance que ele pode ter é a do meu perdão. Que não tem que ser cínico, que não tem que procurá-lo grandiosamente para dizer, apesar de você ter me ofendido, eu te perdoo. Isso é coisa de religioso idiota, nojento. Quem quer perdoar, perdoa à distância. Mostra com atos de bondade, de justiça e de verdade que o outro está livre para caminhar. E se um dia ele se tocar e nos procurar, você só o apazigua dizendo isso já está resolvido há muito tempo. Vive em paz. Agora, você não tem a obrigação de virar o melhor amigo dele, de pegá-lo, de ter que restaurar tudo como um dia foi. Só se for sincero, só se for verdade, só se for assim. Do contrário, não faz parte do transformar o perdoar no meu melhor amigo.
só porque um dia ele me traiu e eu o perdoei. Não. Ele pode seguir a vida dele e eu a minha. E eu estou perdoando, não é por causa de quem ele é por causa de quem eu sou. E não quero deixar de ser. Quero, inclusive, crescer, melhorar em mim mesmo nessa condição de exercer o privilégio de perdoar o mundo inteiro, se for o caso.